nossa palavra, a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Essa história está aqui. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, e os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos parar aqui. A história de Ana já está lá no meu canal, né? Do YouTube. Você pode acessar e você vai ouvir ali sobre toda essa história linda de Ana, essa mulher maravilhosa, essa mulher que não desistiu, apesar das provocações da sua rival, da Penina. Ela manteve a sua fé no Senhor, ela orou ao Senhor e ela conseguiu um filho. Mas esse filho, na oração dela, você vai ver lá, a gente fala sobre isso com detalhes. Ela consagrou esse filho ao Senhor, e o fato dela ter consagrado Samuel, ela foi mãe de Samuel, o último juiz que ungiu os 3 primeiros reis lá de Israel. Então, ela entregou esse filho ao Senhor, pequeno ainda, para servir ao Senhor no templo, junto com Eli. Mas hoje nós vamos falar, né? Então ela foi uma mulher vitoriosa, uma mulher que escreveu um cântico maravilhoso, e o cântico de Ana foi registrado por Maria também. Ela também cantou esse cântico, né? Engrandecendo ao Senhor, declarando as maravilhas do Senhor. São mulheres que realmente posicionadas em Deus, adoradoras, né? Nós aprendemos muito com Ana. Mas hoje eu quero me colocar no lugar de Penina, né? Porque, queridas, ninguém nasce mal, ninguém nasce ruim, ninguém nasce com a alma deturpada. Nós nascemos com um defeito, né? Que foi criado lá atrás por Adão e Eva, quando eles pecaram. O pecado entrou em nós. Nós somos pecadoras. Então nós demos uma brecha lá em Eva. Quando Eva ouviu a serpente, ela deu uma brecha, o inimigo entrou, e isso foi passando de geração em geração. Ou seja, a própria Bíblia fala que ele reina, né? O mundo jaz no maligno e ele é o príncipe deste mundo. Ou seja, a autoridade está na mão de Satanás. Olha que coisa horrível, né? Mas glória a Deus por Jesus Cristo, que veio nos resgatar, aquele que crê em Jesus, aquele que crê no seu nome, na sua obra que ele fez na cruz, foi resgatado do império das trevas. Ou seja, nós não somos mais súditos de Satanás. Amém? O pecado não nos domina mais. Aquilo que a gente quer fazer, a gente não faz, porque Jesus é a nossa força. Hoje nós servimos ao Rei dos Reis. Hoje nós somos filhos de Deus. Coisa maravilhosa, né? Então, amadas, como o mundo jaz no maligno, desde a nossa infância nós somos atacados pelo inimigo. Para quê? Porque ele quer roubar a nossa alma. Então, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir a nossa alma. Ele quer nos afastar de Deus. Ele quer nos levar para onde ele está, para o inferno, né? Para a perdição eterna, né? Porque você que entrou agora e não acredita nessas coisas, comece a acreditar, querido, porque existe sim céu e inferno, né? E nós já temos o nosso destino traçado. Aquele que crê em Jesus está salvo, vai ter vida eterna, um lugar maravilhoso que ele está preparando para nós. Mas aquele que não crê em Jesus já está condenado. Amém? Se você vira as costas para Jesus, se você não crê que Jesus é o Filho de Deus que veio para salvar o mundo, você já está condenado. Então, como eu estava dizendo, ninguém nasce, porque nós nascemos puros, nós somos crianças puras. A raiz do pecado está em nós. E à medida que nós vamos crescendo, as coisas vão acontecendo,
e nós começamos a ficar deturpados, né? Se nós tivemos a felicidade de ter pais que zelaram pela nossa educação, que nos educaram com princípios, que nos educaram no caminho de Deus, nós vamos ter uma vida, né? Uma vida de paz, uma vida de abundância também, né? Agora, se a gente passa por tribulações na nossa vida, às vezes os pais não têm muita sabedoria para educar, às vezes você passa por um trauma, um abuso, enfim, uma rejeição forte, isso tudo vai deturpando o seu caráter, isso tudo vai criando traumas na sua vida, e você tem a opção de escolher o melhor ou o pior caminho. Verdade. Né? Diante dos problemas da vida, né? Vai depender daquilo que você recebeu de informação na sua infância. Por isso que eu falo, você que tem filho pequeno, tem que educar os seus filhos no caminho do Senhor. É a melhor coisa. Amém. Mesmo se você não tiver sabedoria para educar seus filhos, procure uma igreja e comece a ler a palavra e vai adquirir conhecimento e sabedoria para educar os seus filhos, porque Deus deu preciosidades nas suas mãos. Eduque os seus filhos no caminho do Senhor. Mesmo se você não tiver sabedoria, a sua oração, o teu clamor por ele vai transformar a vida dele. Amém. Quando eu me converti, meus filhos, eu tinha 2 adolescentes e 2 crianças, quando eu me converti de verdade. E eu não sabia nada, eu fui aprendendo junto com eles, né? Eles deram uma desviada aí no meio do caminho, mas depois as minhas orações, minha postura, Deus foi vendo, foi ouvindo, foi transformando e eles foram transformados. Hoje todos temem a Deus, todos servem a Deus, né? Mas isso precisou que eu me entregasse mesmo para Jesus. Sabedoria não tinha nenhuma, né? Mas fui adquirindo com a palavra de Deus. Então, estudem a palavra de Deus. Não existe outro caminho. É como eu sempre falo aqui. Você pode ser aquela mulher que esquenta o banco da igreja, vai todo dia para a igreja orar, jejuar, fazer orações prolongadas e se entregar para Jesus. Mas se você não tem o conhecimento da vontade dele, muitas vezes as suas orações não vão ser ouvidas e a sua vida não vai dar fruto, porque você não conhece a palavra de Deus, né? Então, como eu estava dizendo, a nossa vida sofre muitas alterações. E Penina, ela não era assim porque ela queria. Ela não era essa chata porque ela nasceu chata, né? Algo aconteceu ali. Se coloca no lugar dela. Um homem que era casado com uma mulher que ele era apaixonado, né? Já falei de Ana semana passada. Apesar dela ser uma mulher triste porque não podia gerar, ela era tão maravilhosa que ele era apaixonado por ela, apesar dela não ter filho. Então, o que ele fez? Por causa da sociedade, porque ele era um homem rico, um homem de posses, ele precisava ter descendentes. E ele era um homem que por influência da sociedade, a lei dizia se a mulher não pudesse, né? A lei lá, não a lei do Senhor, mas ele podia arrumar outra mulher, né? Para gerar filhos para ele, né? No caso, ou concubina, ou esposa, enfim, era um costume ali da redondeza. E ele foi atrás de outra e arrumou Penina. Então, você acha que ela entrou feliz nesse relacionamento, sendo a segunda? Pode até ser que tenha entrado, né? Então, ela pode ter entrado como uma menina, né? Porque eu imagino que Penina devia ser muito amada pelos pais, porque o nome que eles deram para ela era um nome que tinha duplo sentido. O nome Penina na Bíblia significa coral, e significa também pérola preciosa. Então, é algo que vem do mar, né? Então, e esse nome, nós vamos falar sobre esse nome também. Ele tem 2 caminhos a seguir, é muito lindo isso. Então, Penina, ela devia ser muito amada. Quando os pais tiveram aquela menina, ela devia ser uma coisinha linda, preciosa. Então, colocaram o nome dela de pérola preciosa, né? E aí ela entra nesse casamento para gerar filhos. Ela já entrou para o casamento com um propósito. A primeira não dava filhos, então eu vou entrar para gerar filhos. E ela começou a ter muitos filhos, não diz quantos, mas ela começou a ter um atrás do outro, né? E isso, o que aconteceu quando ela começou a ser muito abençoada? Porque, queridos, naquela época, ser mãe era a bênção de Deus, era um sinal da bênção de Deus, da prosperidade de Deus, né? O livro de Deuteronômio diz que Deus tinha uma promessa sobre os seus, que as mulheres seriam férteis, que elas seriam frutíferas. Então, isso para eles era sinal de prosperidade, de fertilidade. Era uma mulher virtuosa, né? Uma mulher que podia gerar filhos, dar frutos. E Penina dava esses frutos. Só que eu fico imaginando que ao longo do caminho,
como ela via a Ana lá se entristecendo, não podia nada, mas o Eucana dormia com as duas, né? Elas deviam ter duas tendas, sei lá como é que fazia ali, mas eles deviam tentar direto ter filho, não conseguiam. E Penina lá, né, cheia dos filhos. Então, assim, Ana era triste porque ela não podia gerar, ela tinha o amor do seu marido. Agora, Penina, ela tinha muitos filhos, mas ela não tinha o amor do seu marido. Então, ela era uma mulher insatisfeita, que lutava por esse amor também. Só que a Bíblia fala, né, que ela também, além dela não ter, dela ter filhos, primeiro, ela casou com um marido que não a amava, né? Ela não dava filhos para ele. Então, ela entrou nesse relacionamento com essa intenção, para procriar. E esse marido amava a outra. Então, essa mulher, ela tinha essa infelicidade dentro dela. E por causa dessa infelicidade, ela passou a provocar a outra. Por quê? Ao invés dela escolher o melhor caminho, de ser uma boa esposa, né? Uma boa mulher ali, para ele poderia ter se apaixonado por ela. Porque, infelizmente, existem essas coisas. Tem homens que se apaixonam, né, por várias mulheres. Ela podia ter uma vida em paz, né? Porque ela não olhava para o lado, ela não olhava para o sofrimento da Penina, da Ana, desculpa. Ela não olhava para o sofrimento, ela poderia se compadecer, porque ela era uma mulher triste. A Bíblia fala, relata aqui, que ela vivia chorando pelos cantos. Mas, e outra coisa, pela Ana ser a preferida, a Bíblia fala aqui que ele dava a porção na hora do sacrifício lá, né? Ele entregava para Deus e o que sobrava, ele dava o dobro para Ana. Ele dava as porções para Penina, para os seus filhos, mas para Ana ele dava o dobro. Então você imagina as pessoas se sentindo rejeitadas, né? A pessoa, desculpa, a Penina, se sentindo, como ela devia estar se sentindo rejeitada, humilhada por ela não ter o amor do seu marido. Você imagina toda hora, na hora de dormir... Usada, né, irmã? Usada, exatamente. Na hora dela dormir, ela dormia sozinha, muitas vezes, né? Ele só procurava ela para procriar mesmo, para ter filhos. Então, a vida dessa mulher devia ser muito, né? Ela devia se sentir assim, um lixo. Pensa bem. Então, qual foi a maneira que ela escolheu? Provocar, irritar. Ela pensava assim, eu vou conseguir o amor dele de um jeito ou de outro, né? Então, o que acontece? Entrou a soberba no coração dessa mulher. Entrou a soberba, a inveja e os ciúmes, né? Que sentimentos terríveis, né? Para entrar na vida de uma mulher. Esses sentimentos, queridos, não entram à toa na nossa vida. Tem que haver um motivo. Tem que haver algo na nossa vida. Quando você se sentir rejeitada, há duas opções para você. Ou você se afunda, né? Ou então você vai lá e provocar as outras pessoas. Qual é a melhor defesa? O ataque, né? O que dizem aí, não é verdade? As pessoas que são muito atacadas, né? Vê as experiências que fazem com os animais, né? Eles atacam, o animal fica agressivo, né? Você vê esses cachorrinhos que foram abandonados na rua, que vivem sendo chutados. Quando vem alguém que quer dar amor, eles já avançam, não é? Então, imagina como essa mulher era. Ela se torna uma pessoa egoísta, insensível, ciumenta, rancorosa, porque só faz essas coisas quem está com esses sentimentos no coração. Então, amadas, o nome dela, né, que era essa pérola preciosa que os pais planejaram para ela, virou uma pedra no sapato da Ana, né? E não só no sapato da Ana, mas virou uma pedra no sapato da família inteira. Você imagina como devia ser o relacionamento daquela família, né? Os filhos, enfim, né? Os ciúmes, porque ela, de tanto provocar a Ana, ela podia colocar os filhos também contra a Ana. Imagina a Ana não poder segurar os filhos no colo, não poder cuidar como se fossem os filhos dela, né? Então, toda ação, querida, tem uma reação, né? Mas está na sua mão decidir o que você vai fazer com a sua vida. Está na sua mão o poder da decisão, né? Hoje em dia, a gente vive, infelizmente, numa geração
mimizenta, é ou não é? Né? As pessoas vivem procurando os psicólogos porque um dia sofreram a rejeição e elas passam a vida inteira falando dessa rejeição. Não deixam isso para trás. Amadas, Jesus morreu numa cruz para te fazer uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Pare de ficar lambendo as suas feridas, porque elas nunca vão cicatrizar. Enquanto você estiver lambendo a ferida, ela vai estar aberta, ela vai estar lá doendo, ela vai estar machucando. Mas no momento que você fechar essa ferida e esquecer dela, vai ficar uma marca, mas ela vai se fechar, acabou, né? Então a gente não pode ficar remoendo, murmurando, sabe? Hoje em dia é difícil, né? Você vai conversar com pessoas, às vezes, que estão há anos servindo a Deus. Mas ele fez aquilo para mim quando eu era criança. Porque eu fui rejeitada. Porque eu carrego uma dor. Solta essa dor. Solta essa bagagem. Porque isso não te pertence mais. Né? Pare de ficar presa no passado. Porque você fez isso, agora também eu vou fazer aquilo. Agora também eu não vou... Para com isso. Em nome de Jesus, isso não te pertence mais, né? Então, olha só que coisa linda. O nome dela tem duas simbologias fortes. Uma é a pérola preciosa. Como que você consegue uma pérola? Uma ostra, entra uma areinha lá, um corpo estranho, e a ostra começa a liberar uma substância que vai envolvendo aquela pedrinha, que era um incômodo, para que ela não incomode mais. Então ela vai liberando, aquilo vai fechando aquele grãozinho e aquilo se transforma numa pérola linda. O que significa isso, querida? Diante das tuas circunstâncias de amargor, de tristeza, né? As situações adversas na tua vida, aquilo vai tirar de você o que você tem de melhor ou pior. Mas é você que decide. Amém. O próprio Deus fala em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3, o Senhor diz assim para o povo que saiu do Egito, da escravidão. Ele diz exatamente assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então, queridos, quando Deus fala assim, que nos leva para o deserto para nos humilhar, é para nos mostrar quem nós somos em Deus. Queridas, eu peço que vocês não conversem aqui, por favor, porque atrapalha o som, né, de sair lá. Então, assim, o Senhor, quando ele fala para nos humilhar, é para nos fazer reconhecer quem nós somos em Deus, quem nós somos diante de um Deus tão grande. E quando a gente está no deserto, a gente põe para fora aquilo que a gente tem dentro da gente. Se é o bom, se é algo bom ou se é algo ruim. Tem pessoas que passam por provações e se tornam pessoas muito melhores do que já eram. Porque pela provação você passa a sentir a dor do outro. Na tua aprovação, se você perde dinheiro, você começa a sentir a dor daquele que está sempre sem dinheiro. Se você tem um problema de saúde, você vai entender a dor daquela pessoa que passou por esse problema. Se você perde um casamento, perde um filho, você perde alguém, você vai entender a dor do outro que você passou. Mas você tem a opção de se tornar uma pessoa melhor ou pior, porque no deserto morreram muitas pessoas, foram engolidas pela terra porque foram rebeldes, colocaram para fora de si o pior. E Penina escolheu o pior. Por isso o seu nome também significa coral. O que é coral? Coral é aquela formação, né, que vive no fundo do mar, que abriga os peixinhos, né, bonitinho e tal. Só que elas são pontiagudas e elas machucam. Elas são como dentes de tubarões. E se você pisa no coral, você machuca o seu pé. Quem vai viajar para fora, vai para o mar, quando você vai fazer mergulho, né, naqueles recifes ou naquelas piscinas naturais, o que as pessoas falam, os guias falam? Coloca um tênis, um chinelo para você poder pisar, senão você vai machucar o seu pé. Penina ela escolheu ser coral, ela não quis ser a pérola, ela quis ser o coral.
ela quis machucar o pé da Ana, ela ficava o tempo inteiro no calcanhar provocando e falava para ela, eu tenho, você não tem, né? Provocando. Ela foi chata, ela foi maligna, ela foi uma mulher egoísta, ela foi uma mulher penina mesmo, uma mulher, um coral mesmo, que ninguém quer ficar por perto, ninguém quer chegar perto, uma mulher que repele. Presta atenção, que as pessoas que passaram por rejeição, elas repelem também as pessoas. Ninguém quer estar perto. As pessoas rejeitam, ninguém aguenta ficar perto. Porque são pessoas que não decidiram mudar a sua vida. Existem pessoas que foram rejeitadas fortemente, mas hoje são grandes mulheres de Deus. Nós temos uma aqui hoje, maravilhosa, que está conosco, né? Que tem um testemunho forte. Então, queridas, como eu estava falando, o homem, quando te criou, quando criou todas as coisas, ele viu que era tudo bom. Ele fez os céus, a terra, tudo que neles há, os peixes, os animais, tudo era bom. Mas quando ele criou o homem e a mulher, ele viu que era muito bom. Diz a palavra, Gênesis capítulo 1, ele viu que era muito bom. Então, amadas, você não foi formada para ser uma penina, para ser um coral na vida dos outros. Amém. Deus te deu livre-arbítrio para você decidir o que você quer ser. Se você vai ficar carregando as suas amarguras ou se você resolve mudar, falar, não, Penina poderia ter olhado para a esposa, não sua rival. Ela podia ter olhado para Ana não como uma rival, mas como alguém que uma amiga realmente que recebeu ela como uma mulher para fazer uma família para o seu amigo, para o seu marido. Naquela época era comum isso, não era vontade de Deus. Porque eu não conheço uma família que tem duas mulheres que elas se amam e se adoram. Mas elas procuravam viver em paz. Por quê? O homem fez Adão e Eva, um homem para uma mulher. Ele não fez Adão e o harém. Não, ele não pôs 300 mil mulheres para ficar ali do lado do Adão. Não, ele fez Adão e Eva. Ele também não fez Adão e Ivo, queridos. Ele fez Adão e Eva. Amém? Para um bom entendedor, só essa palavrinha basta. Amém? Então, nós somos criados assim. Então, assim, qualquer coisa que tire você, que tire aquilo que Deus fez para você, vai te causar um incômodo, um mal-estar. As pessoas não foram feitas para compartilhar. O nosso Deus nos compara com a sua noiva, queridos. Olha que coisa linda. E ele diz que ele tem ciúmes de nós. Deus tem ciúmes da gente. Então, mas é um ciúme assim de cuidado, é um zelo, é um ciúme bom. Tipo, você é minha, eu não divido você com ninguém. Porque se eu dividir você com outras coisas, né? Com outros deuses de D minúsculo, você vai me deixar e eu te amo. Eu não quero que você me deixe. E esse caminho, se você escolher um outro caminho que não seja o meu, você vai se dar mal. A gente vê como a humanidade está hoje sem Deus, sim, sem Jesus, né? O caminho que a humanidade está indo, né? De orgulho, soberba, vaidade excessiva, amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Essa disputa política, desculpa o termo, mas nojenta que a gente vê, né? Por causa de poder, porque tem homens, né, que estão entrando para a política, que tem dinheiro, tem muito dinheiro, que não tem mais aonde colocar dinheiro, mas agora querem poder, porque o dinheiro já não supre mais a necessidade, agora quer poder, então vai naquela briga e acaba ofendendo, acaba falando mal, e depois eles estão amigos, é uma coisa louca, né? Você via políticos que se odiavam, que falavam coisas absurdas uns para os outros, agora se unem, né, para ganhar mais dinheiro junto, e falam mal do opositor, enfim, uma coisa horrorosa, nojenta. Então, assim, o mundo hoje é esse, né? Casamentos acabam por nada, porque deixei de amar, vou para outra, cansei, não pensa nos filhos, não pensa na família, e aquela confusão, as pessoas trocando de sexo, como quem troca de roupa, porque os amiguinhos da escola acham bonito, e para ele estar inserido ele também tem que ser, não sei, acho que é moda, não sei o que eu sou, se eu sou homem ou se eu sou mulher. Umas coisas absurdas, você que é esclarecida, você não pode falar o que você pensa, porque você vai ofender aqueles que são ignorantes. É uma coisa horrorosa que a gente está vivendo nos dias de hoje. Mas, amadas, eu estou falando tudo isso porque Deus, os ciúmes do Senhor, se ele sabe que se a gente não andar com Ele, a gente vai viver isso tudo.
tá? Eu não estou falando mal dessas pessoas que optaram por esses caminhos errados, porque Deus ama a todos e nós também, né? Só que você sofre a consequência da sua escolha, né? Eu não conheço uma pessoa que seja feliz andando no caminho contrário a Deus, feliz de verdade. Sempre tem algum problema ali, sempre tem algo mal resolvido. Queria ser, mas não é. E tanto é que elas brigam, elas lutam pela sua causa, pela sua ideologia, né? Com raiva, com ódio e atacam. Por quê? Pessoas que não são felizes. Porque se elas fossem felizes, não estariam atacando com tanta raiva, né? Do certo, né? Hoje, para essas pessoas, você ser de direita é um palavrão, é algo horrível, é ridículo, né? E eles vão, né? E eles, enfim, não vamos entrar nesse ponto, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Quando você se afasta do caminho de Deus, você não é feliz. Agora, quem está com Jesus, quem está com o Senhor, está pleno. Pode passar por tribulação. Eu sei o que eu estou falando, porque eu vivo isso. Quem vive isso aí? A gente passa por tribulação, a gente passa por perda, a gente passa por falta de dinheiro, mas a gente está bem, a gente está feliz. Passa por enfermidade, né? Até enfermidade maligna, mas a gente sabe para onde a gente vai, se Deus quiser nos levar. A gente sabe que nós cremos num Deus que tem poder de fazer tudo novo, de recriar órgãos, de nos curar. Mas se Ele quiser nos levar, nós estamos felizes também, porque nós sabemos para onde nós vamos. Isso não tem preço. Sabe, a gente sabe que se, por exemplo, se o marido der a louca nele e resolver nos abandonar, a gente tem um marido muito melhor que esse, que é Jesus. Ele cuida de nós, né? Se as pessoas nos abandonarem, Ele não vai nos abandonar. Isso é uma promessa dele para nós. Então, cabe a nós escolhermos esse caminho. Cabe a você escolher quem você vai servir, se é a Deus ou se é o mundo. O mundo jaz no maligno. Cabe a você escolher se você vai andar segundo a palavra de Deus ou se você vai andar como a massa anda hoje, né? Na moda, né? No que o mundo prega. Então, Penina, ela escolheu o pior caminho. Ela se deixou levar pela mágoa, ela ficou carregando os traumas, né? Ela poderia ter abraçado Ana e falar, não, nós vamos ter que conviver o resto das nossas vidas juntas, então vamos formar um time aqui, uma família, me ajuda a criar meus filhos, olha, pode chamar ele de teu filho também, eu sei, puxa vida, deve ser horrível você não gerar filhos, né? Sentir a dor, porque isso naquela época era natural, né? Você ter várias mulheres, enfim, né? Hoje não, graças a Deus que Jesus veio e acabou com isso. Né? Ele trouxe a palavra, o entendimento e tal. Mas, se era o costume, você vê lá nas Arábias, né? Os homens têm vários, eles têm o harém deles lá, e elas convivem lá. Para elas é normal. A gente estava falando outro dia sobre o Dubai, né? Que a gente vê aqueles shoppings com aquelas roupas maravilhosas, e Chanel, e Dior, e Armani, não sei o quê. E aí a mulherada passeando lá no shopping com aquelas burcas pretas, né? Eu falo, gente, pra que essas lojas? A gente pensa, né? Quem não conhece, fala assim, pra que esse luxo todo se a mulherada só de preto? Mas, quando é um costume delas. E quando elas fazem as festas, festas para as mulheres e festas para os homens. Então, nessas festas, elas se exibem, elas tiram a burca. Para as mulheres, elas exibem as joias, tudo que elas têm muito dinheiro, né? Elas podem comprar. E elas se exibem para as mulheres. Agora, aí fala assim, poxa, coitada, né? Esse calor, elas não podem exibir o rosto, não sei o quê. Mas é cultura. As meninas não vêm a hora de chegarem na maturidade para usar a burca, né? Então, para nós é algo estranho, esquisito e sei lá, né? Mas para elas acham lindo, elas querem usar aquela burca, porque a mamãe usa, a titia, todo mundo, é uma honra para mim, eu estou adulta agora eu posso usar a burca. Então, Ana e Penina poderiam viver bem ali, nesse costume. Cabe a você decidir, minha amada, cabe a você. A gente viu a história de Sara com Agar, né? No começo elas se davam bem, depois acabaram se estranhando. Mas, outra coisa, Penina, ela tinha um papel muito importante na vida da Ana, sabe? Porque a Penina, ela foi um instrumento de Deus para aperfeiçoar a Ana. Olha que tremendo isso, né?
Toda vez que a Ana pensava em desistir, a Penina não deixava ela desistir, porque ela era uma afronta ali. Então Ana optou pelo melhor caminho. A afronta dela era um desafio. Ela está me desafiando, mas eu vou mostrar para ela quem é o Deus, quem é o meu Deus, né? E ela foi no lugar certo. Então Penina foi aquele instrumento ali de Deus para lapidar a Ana, né? Olha que coisa tremenda, né? Então, tem situações na nossa vida que são peninas, né? Como eu já falei isso quando eu falei sobre Ana, né? Às vezes a tua mente é uma penina que fica falando para você, você não pode, você nunca vai conseguir, eu tenho, mas você não tem, né? Pode ser o teu marido, pode ser tua amiga, pode ser tua sogra, tua nora, sei lá, né? Pessoas que competem, pessoas que querem teu mal, ou até a tua mente que não te perdoa do passado e fica ali, né? Exatamente. Então, a Penina, ela não foi um mal, né? Ela foi um instrumento de mudança para Ana. Agora se coloca no lugar da Penina, né? Você está vivendo tudo isso, você é uma pessoa infeliz, amargurada, ciumenta, possessiva, chata, e ainda você está abençoando o outro, né? Aqueles que creem. Que fim que você quer ter para sua vida? Você quer ser isso, um instrumento de bênção na vida dos outros? Porque você que está agindo como uma penina, você está sendo um instrumento de Deus na vida do outro. Já parou para pensar isso? Porque o outro pode escolher o caminho do bem e se dar bem. E você vai ficar sempre ali naquele rancor. Por quê? O que aconteceu com Penina? Os filhos dela, você não sabe nem o nome. Acabou ali. Você nunca mais ouve falar de Penina. Você só ouve falar que ela era chata, que ela era rival da Ana, que excessivamente a provocava porque ela tinha filha e a outra não. Agora, a Ana não. A Ana ficou para a história. Ela foi a mãe de Samuel, uma mulher estéril que não dava luz, que era provocada, mas deu a volta por cima, foi buscar Deus e gerou um homem importantíssimo para a época. Foi um homem gerado pela vontade de Deus, né? Porque ela optou pelo lado melhor. Ana foi aprovada, agora Penina não. Ela era exibida, ela era rancorosa, né? Mulher exibida, né? A pessoa que é orgulhosa, o que você faz com a bênção que Deus te dá? Né? Que ela era uma mulher abençoada. Ela tinha muitos filhos, isso era sinal de bênção de Deus. Isso estava na palavra, Deus falou que as mulheres seriam frutíferas, abençoadas, que ela não existiria esterilidade no meio do seu povo. Então ela tinha essa bênção do Senhor. O que ela fez com a bênção que ela recebeu? Começou a jogar na cara da outra. Jogar na cara da outra. E às vezes, muitas vezes a gente age como Penina. A gente julga os outros. Eu tô bem, eu tô ótima, Deus está comigo. Agora aquela ali, ela não vai pra igreja, ela não busca Deus, olha lá. Agora tinha que ser que nem eu, porque eu tô, né? Então fica se exibindo, né? Pessoas que isso aí é orgulho, é vaidade. Se achando. Se achando, exatamente. Invejosa. Porque isso ela fazia porque ela tinha inveja do relacionamento da Ana com Eucana. Eucana dava tudo para ela. Tudo para Ana, para Penina nada. Por quê? Porque, como eu falei, apesar de Ana ser triste, chorona, não queria comer, só chorava, ela era amada por Eucana, porque ela era uma mulher boa. Ela carregava uma tristeza dentro dela, mas ela tinha qualidades que superavam tudo. Por isso ele amava e dava tudo melhor. Tanto é que ele fala, eu não sou para você melhor do que 7 filhos, né? 10 filhos. E já a Penina não. Ele sustentava porque tinha que sustentar. Mas o carinho, o agrado, o amor... Então ela tinha inveja, ela tinha raiva, ela tinha ciúme. Querida, nós temos que aprender com a palavra de Deus. Aquilo que você dá, aquilo que você semeia, você vai colher. Se você semeia inveja, se você semeia raiva, se você semeia ciúmes, egoísmo, você vai colher nada. Você vai colher exatamente aquilo que você semeou. Porque o que é o egoísta? O egoísta é aquele que não compartilha nada com ninguém. Né? Não compartilha nada com ninguém, retém tudo para si. É meu, não dou. Agora, quem dá, quem compartilha, é abundantemente sempre regado. É o exemplo lá do Mar Morto e do Rio Jordão, né? O Mar Morto, ele retém tudo, ele secou, ele não compartilha, ele não é aberto, né? Agora, os outros não, eles recebem e dão. Quanto mais você dá, querido,
Como diz lá em Lucas capítulo 6, 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. À medida que você abre a sua mão, você vai receber. Amém. Amém? Amém. Então, olha só, a figura de Penina é lembrada como pessoa próxima, ciumenta, que se vangloria pela derrota da outra, que torce contra e que, para a honra e glória do Senhor, acaba assistindo uma vitória, uma bênção, uma promessa, chegar na vida do cristão. É aquela pessoa, né, que está sempre ali, mas que no fim vai ver a vitória na vida do outro que estava perseguindo. Que situação, né? Que tristeza ser assim. Não é mesmo? É verdade. É muito melhor você sofrer a provocação, mas depois você sair vitoriosa, né? Do que ficar criticando o outro e ver que o outro dá certo. Verdade. Eu vejo isso hoje, às vezes, dentro das igrejas, sabe? Isso entristece o meu coração. As pessoas falam assim, saiu dessa igreja, foi para outra, vai se dar mal, vai sair debaixo de maldição. Puxa vida, em vez de torcer para o irmão, falando, não, que ele vai dar fruto em outro lugar, glória a Deus, nós vamos continuar sendo irmão, não, mas fica amaldiçoando, não deu certo aqui, não vai dar certo lá, e joga pra... Meu Deus, isso é ser penina. Espiritual, no mundo espiritual você está sendo uma penina. Você está ali cutucando e você está torcendo contra o seu irmão. Só porque saiu daqui vai se dar mal. Para com isso. Nós somos todos irmãos lavados pelo sangue de Jesus. Cada um escolhe o seu caminho, né? Então, esse jeito exibido e sem escrúpulo de Penina afastava os relacionamentos que ela tinha de amor e amizade. Ela podia ter filhos, mas essa postura dela afastou Penina de um verdadeiro amor, né? De ter um relacionamento bom com Ana e ter um relacionamento muito maravilhoso com seu marido, né? Então, aqui só para terminar, já estamos terminando, as características de um egoísta, né? Só para a gente pensar que a gente não tem que ser como Penina, né? Escolher o pior lado. A gente tem que ter misericórdia de pessoas assim e mostrar para elas o melhor caminho, que é o caminho que é você escolher o lado de Deus, o lado da bênção e não da maldição. Leia Deuteronômio 28, lição de casa. Quem escolhe o caminho do Senhor, o caminho de dar, de se doar, de amar o próximo, vai sempre colher coisas boas. Agora, a pessoa que é egoísta, como Penina era, ela tem espírito de orgulho, porque tem recebido as bênçãos de Deus, é uma pessoa exibida, né? Gosta de ficar falando só de si. Já parou para pensar pessoas assim? Elas não escutam o que você fala, só fala de si. Porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo outro, né? Mas, porque é o meu, porque é o meu. Então, você vai contar uma história para ela nem escuta o que você está falando. Porque ela está escutando você, mas ela está pensando em falar para você aquilo que acontece com ela, que é muito melhor que o seu. Né? Então, são pessoas cansativas. Pessoas cansativas, que você não quer ter relacionamento, porque o relacionamento é troca. Então você escuta, sabe? Você tá bem, você tá, né? Por exemplo, você ficou doente, passou por um problema, ligar para saber como é que tá, escutar a pessoa. Não, pessoas egoístas, elas... Não tem tempo para escutar isso. Nada, e ela gosta de falar dela. Porque eu sou boa, porque eu faço isso, porque eu sou... porque eu, tudo gira em torno do eu, exibidas. Pessoas vingativas quando são desaprovadas ou contrariadas. Né? Quando você é contrário à pessoa, você desaprova, elas querem se vingar. O que diz a palavra, queridas? Não vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Né? Deixa a ira para lá, porque a vingança pertence ao Senhor. E a vingança de Deus não é como a tua. A tua vingança é matar a pessoa, querer ver a pessoa podre lá no chão. Mas a vingança do Senhor é converter aquela pessoa e trazê-la para Ele. Né? É uma pessoa que tem um espírito de teimosia, não se deixa dominar. Muito teimoso. Né? Pessoa egoísta, pessoas orgulhosas, né? E pessoas teimosas. Pode crer que uma pessoa muito teimosa é uma pessoa orgulhosa e que tem sentimento egoísta, que acha que só ela tá certa. Então ela teima naquilo ali. Ela não muda de ideia. Né? Uma pessoa que argumenta contra tudo. Ela é inflamada com tudo. Qualquer coisa que você fala, não, aí a pessoa já começa, né, gritar e tal. Inclinação para criticar e ressaltar o defeito dos outros quando não fazem caso de você ou decidem algo contra as tuas decisões. Sim. Então, se a pessoa é contra você, ela vai acabar com você. Vai te criticar porque só você faz o certo. O outro não.
Então, se a pessoa não está fazendo aquilo que você acha que tem que fazer, você vai acabar com a pessoa. E não é assim, queridos. A gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Amém. Porque ninguém, como eu falei, ninguém nasce mal. Se a pessoa tá ficando chata, se a pessoa é isso ou aquilo, se ela tá atormentando você, você tem que entender o porquê que ela é assim. E procurar amar a raiz. Jesus falou pra gente amar os outros como a nós mesmos. Amém. Né? O que é amar? É procurar entender por que ela faz isso, por que ela tá agindo dessa maneira. Oferecer ajuda, oferecer apoio. Se mesmo assim a pessoa não quer saber de você, deixa ela lá, deixa ela ser feliz do jeito que ela é. Ore por ela. Né? O Jesus, ele nos ensina a orarmos pelos nossos inimigos e amarmos aqueles que nos perseguem. É isso que Jesus nos ensina. E não se ela é contra aquilo que você pensa, você acabar com ela. Não, você tem a tua opinião, a outra pessoa tem a dela. Outro dia uma chefe de cozinha começou a falar mal do presidente, né? Das pessoas que gostam do presidente. Foi. Gente, que ridículo, as pessoas acabando com ela. Ridículo. Ela tem o direito de ela pensar o que ela quiser. Perdeu 50%. Perdeu. Aí você vê nas redes sociais, vamos acabar com o restaurante dela, porque ela falou que a gente é burro, porque a gente gosta do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, gente, que mundo que a gente vive. Ridículo. Se ela não gosta, o problema é dela, deixa ela lá. Agora vamos boicotar. Né? Vamos boicotar porque ela falou mal da gente. Misericórdia. Então, queridas, a gente não pode ser assim. A gente tem que escolher o melhor caminho, não o pior. Por mais que a pessoa esteja errada, ela tem o direito de escolha dela. Você não é o dono da verdade, você não é o dono da razão. Né? Então, olha só, espírito de mau humor, né? Pessoa mal-humorada, porque as pessoas não concordam com ela, então ela fecha a cara. Eu não vou dividir a bola com ninguém também. Né? Não vem, não vai brincar. A bola é minha, não entra no jogo, a bola é minha, vou embora. Né? É assim. Né? Ama ser solicitado e mimado, ama ser paparicado. Né? Centro das atenções. É o centro das atenções, né? Ah, tô aqui, cheguei. E se não é paparicado e mimado, acaba com você também, né? Espírito invejoso, porque as pessoas prosperam e você não. Tem inveja de quem tá dando certo e você não dá. Querida, ao invés de você ter inveja, vai lá e faz. Faz o que a pessoa tá fazendo. Tem gente que adora criticar pastor, apóstolo, sei lá o quê. Vai fazer o que ele faz. Vai orar. Vai jejuar, vai estudar a palavra, vai cuidar das vidas, vai escutar, vai receber pedrada, né? Vai ser mal falado, difamado. Quero ver se aguenta, né? Então vamos parar de falar mal dos outros. Vamos parar de ficar metendo a boca onde a gente não tem, sabe? Abrir a boca. Então, olha só. Para de ter inveja, vai lá e faz você também. Se você quer ter o que a outra pessoa tem, trabalha, conquista, compra, sabe? Amém. São pessoas desonestas que encobrem a verdade ou fogem dela, tudo por causa do seu conforto, da sua vaidade. Né? Pessoas mentirosas, pessoas desonestas, demonstram uma falsa humildade, né? Não, é porque eu ajudo os outros, tal, mas lá no fundo elas estão querendo aparecer por causa da humildade delas. Olha como eu sou humilde. Adora falar do que faz. Olha como eu sou humilde, né? Demonstra uma coisa para uma pessoa e o oposto para outra. Onde ela está, ela é de um jeito porque ela quer chamar atenção, ela quer ser a vela do bolo. Espírito de Penina, coral. Exatamente. Então, queridos, mas ó, eu quero dar um alerta para vocês. Às vezes a gente está falando tudo isso, a gente está pensando na outra, né? Não, pessoal. A fulana, eu conheço uma pessoa que é assim. Não, a gente tem que pensar na gente. Porque a gente se comporta assim muitas vezes. Eu já me peguei fazendo isso inúmeras vezes. Então a gente tem que pensar. E quando a gente vai fazer, fala, opa, tô sendo penina. Sai. Né? Incredulidade, né? Demonstra pessoas instáveis, ficam desanimados no momento de pressão, de opressão, desanima. Por quê? Porque quer estar sempre bem, quer estar sempre o centro das atenções. E quando tem uma situação contrária, fica desanimado. Então, pessoas que oscilam. Uma hora tá bem, outra hora tá ruim, uma hora tá bem, outra hora tá ruim. Por quê? Porque não sabe lidar com pressão, não sabe lidar com oposição. No seu coração tem falta de descanso e confiança em Deus.
falta de uma fé mesmo, embasada, arraigada, né? Então, são pessoas que não creem no Senhor, que creem no seu próprio braço. Pessoas egoístas são pessoas que acreditam nas suas atitudes, nas suas obras. E não, nós temos que colocar nossa fé no Senhor. São pessoas religiosas, né? Tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. São pessoas religiosas, são assim, né? Sabe tudo, falam tudo, mas não faz nada daquilo que tá. Você, na igreja é aquela que fica lá com a mão pra cima, ó Senhor, e rodopia no manto, não sei o quê. Vai na casa dela, xinga, briga, né? Você vai na casa dessas pessoas, tratam mal. Então, assim, ontem eu estava escutando um podcast do aquele que é coach lá, enfim, com a família Valadão, né? Tava o Márcio Valadão, que é um pastor que eu admiro muito, uma bênção de Deus, e o Brunet lá. E aí ele estava entrevistando o Márcio Valadão e o André Valadão, e aí e eles falando, né? O André falando do pai, e ele perguntando qual é o segredo do sucesso. Ele falou assim, você tem que ser a mesma pessoa na sua casa. E ele falou, quais são as prioridades? Né? Quais são as prioridades? Eu falei assim, não tem, a prioridade é tudo, ele falou. Né? As pessoas falam, Deus, família, ministério, trabalho, isso aqui. Ele falou, não, prioridade é tudo. A gente, quando vive com Jesus, tudo é prioridade. Primeiro é ele, óbvio, mas assim, se um dia o irmão está precisando de uma ajuda, eu vou lá, ajudo o irmão. Se um dia eu tenho que pôr um terno, vou enterrar uma pessoa, volto para cá com o sapatinho da terra do cemitério, aí eu vou ter que celebrar um culto de avivamento, né? Então eu vou lá celebrar um casamento. Então a gente tem que estar com o coração no Senhor. Que coisa linda, né? Um testemunho vivo, dentro e fora de casa. Você cuidado, e você vê nas redes sociais como eles se amam, como eles... É a mesma coisa, é a mesma pessoa, não tem diferença. Agora, as pessoas que são egoístas, que não andam com Deus, têm dupla personalidade. Em casa é mal-humorada, briga, xinga e tal. Aí reclama porque as pessoas não querem ir para a igreja. Os filhos, o marido não querem se converter, porque não dá testemunho. Então, são indiferentes pelos perdidos, não têm amor pelas pessoas que não são salvas, querem mais é que os perdidos se percam mesmo e deixem ela em paz, para ela ser feliz sozinha. Né? Ama a comodidade, né? Ama ficar sozinho, não vou para a igreja porque aqui tá bom, aqui eu como minha pipoquinha, assisto o meu culto. Se o pastor estiver falando muita bobagem, eu mudo de canal, porque não quero ouvir, só quero ouvir o que eu quero. Vou para outro pastor, né? Oscilam as alegrias e as dores ao redor dos seus interesses. Então, tá bem se foi a paparicada e agradada. Ah, tô péssima porque ninguém liga para mim, né? Então, tem um anseio profundo por dinheiro, de posses, né, poder, né? Então, queridas, eu estou falando isso tudo não para atacar vocês, mas a gente tem que detectar esses sinais na nossa vida. Será que a gente está mais apegado ao dinheiro do que a Deus? Se a gente está apegado às coisas do mundo do que ao Senhor? Porque um dia isso tudo pode acabar. Vocês já pararam para pensar que pode vir um meteoro doido aí, cair aqui em cima da nossa casa e acabou tudo? Já parou para pensar que Jesus pode voltar, levar a tua família e você ficar? Todo o dinheiro da família. E quando você ficar, o anticristo vai se levantar e vai ter perseguição sobre toda a terra e você vai passar fome? Meu Deus! Você já parou para pensar que do outro lado do mundo existem pessoas passando fome, necessidade e precisando de um décimo do que você tem? E você está aí egoísta, reclamando das coisas e pensando só no seu bem, na sua roupinha, no seu carro, na sua casa, no seu não sei o quê, sendo que tantas pessoas estão... Gente, a gente tem que parar um pouco, sabe? E começar a pensar no todo. Amém. Amém? Então, aqui para terminar, Ana e Penina são dois tipos de igreja. A igreja penina, a igreja fala de nós, né? São as pessoas frutíferas que se gabam de ter muitos filhos e provocam os outros. São soberbos. A minha igreja está dando fruto, a minha igreja está cheia de gente, a minha igreja está bombando. A tua, tem ninguém, olha lá. Sei não, acho que Deus não está lá. Não, tem que ficar. Né? Então, assim, e a igreja Ana não é a igreja que sacrifica, a igreja que permanece no tempo da tribulação. Mesmo se está vazia, está ali orando, está buscando.
né? Mesmo se está indo por caminhos tortuosos, mas está ali buscando ao Senhor, né? São as pessoas mais humildes que olham para o próximo, que doam para o Senhor e não pensam só em si, porque Ana doou seu filho Samuel para Deus, né? E por isso Deus deu mais 5 para ela, né? Penina sumiu na vida lá. Então, queridas, eu vou só... Agora acabou mesmo. Romanos capítulo 12, do versículo 15. A partir do versículo 15 diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A Bíblia não falou para fazer os outros chorarem. A Bíblia nos ensina a chorar com os que choram. Penina fazia a Ana chorar, né? Então não deixa os teus sentimentos. Ninguém tem nada a ver com os teus traumas. Presta atenção nisso. Ninguém tem nada a ver com isso, tá? E tem pessoas que adoram ficar falando dos seus problemas para chamar atenção, né? Ai, coitadinha. Agora fica contando para todo mundo os problemas que vive para chamar atenção, para ter o carinho, o apoio das pessoas. Então, alegrai-vos com que os te alegram e chorai com os que choram. Não faça os outros chorar, mas chorai com eles também. Se coloca no lugar das pessoas. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém, ou seja, não acho que você é o dono da verdade. Não, você não é, não. Ninguém é dono da verdade. Por mais que a gente acredite na verdade, por mais que a gente viva na verdade, nós somos pecadores. Sim. Então, não seja o dono da verdade. Então, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Não queira se vingar. Ah, me fez, agora eu vou fazer também. Porque você não é melhor que ninguém. Repete comigo, não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Amém? Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Ande na verdade, ande na luz, seja honesta. Amém, seja fiel. Porque você sempre vai colher o fruto da tua honestidade. Aleluia. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. Então, no que depender de você, tenha paz. Não seja um agente da discórdia, um agente da briga. Amém? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. É o que eu falei, a vingança é do Senhor, e a vingança dele é que todos se convertam, que todos sejam dele. Amém? Porque a vingança do Senhor é contra o diabo, não é contra você. É verdade. Porque da mesma maneira que fazem mal contra você, você também pode fazer mal para alguém, você nem sabe disso. Então a vingança do Senhor não é contra as pessoas que estão te perseguindo, é contra o diabo que está usando essas pessoas. Portanto, se teu inimigo tiver fome, aqui lhe dá solução. Como ser assim? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, aumentarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Você vai deixar as pessoas se sentindo assim, sem saber o que fazer. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Amém? E Filipenses 2:2 diz assim: completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Cristo, sendo Deus, humilhou-se. E aí o apóstolo Paulo entra naquele texto que eu acho lindo, que é o resumo de toda a Bíblia. Portanto, tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que tem na terra, debaixo da terra, nos céus. Amém? E todos declarem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, amado, você quer ter uma vida de vitória? Se humilha, porque Deus vai te exaltar no momento oportuno. Não se vinga, não se ache melhor que os outros. O único melhor de tudo, de todos, é o Senhor.
E nós somos servos. O próprio Senhor veio aqui como humilde. Se humilhou, aleluia. Amém? Então, queridas, Penina, como eu falei, só resumindo, ela teve duas opções para o nome dela: coral ou pedra preciosa. Ou ela resolve tirar, fazer proveito daquela pedra que entrou na vida dela, os sentimentos, amarguras que entraram na vida dela, e transformar aquilo, e poderia transformar aquilo numa pérola preciosa e dar jus ao nome dela, ou não, ela escolheu o pior caminho, que é ser um coral, que é ficar cutucando os outros. Ela sumiu na história. E ela sumiu na história, não, ela é lembrada, mas ela é lembrada como a rival de Ana, como aquela que provoca, aquela que é chata, que é egoísta, que é ciumenta, que é interesseira, né? Terrível. Então, ela poderia ter escolhido um outro rumo para a vida dela. Você pode ter esse sentimento de Penina, você pode ser uma pessoa, toda essa palavra pode ter trazido, puxa, eu tenho sido Penina. Hoje você pode mudar. Você pode mudar a tua vida hoje. Se algum ponto que eu falei aqui você ainda tem esses sintomas, você pode hoje se arrepender e buscar o melhor caminho. Para se transformar numa mulher de Deus, uma pérola, alguém de grande valor, alguém que vai deixar um legado e não má lembranças. Que um dia que se você morrer, você vai deixar um legado de alguém que só fez o bem. Ou você quer deixar um sintoma de alívio nas pessoas quando você partir. Porque tem pessoas que morrem e falam assim, ufa, graças a Deus, né? Partiu. Ai, foi para estar descansando, né? Você já pensou nisso? Nós temos, a gente não vive só nesse mundo. A gente tem que pensar que a gente vive, né, em comunidade, em família. Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Falei uma jogadora para fazer uma família, ou seja, a gente vive em sociedade. Se você quer passar o resto dos seus dias sozinha, seja como Penina. Tá aí o segredo. Quer morrer sozinha? Seja uma Penina. Vai morrer sozinha. Agora, você quer ter uma família junto com você, tá sempre feliz, ter amigos, família, irmãos? Tem que ser como Ana, humildade. Se esvazia, seja como Jesus. Amém. Amém? Vamos orar? Amém.